estamos aqui com o podcast Cafezinho com Iracema. E hoje nós estamos com uma pessoa pra lá de especial, Ana Paula, a mãe de uma filha autista. Mas antes eu queria que vocês se inscrevessem no canal e dessem seu joinha. Paula, é um prazer, né, estar aqui. Igualmente. Você aceitar o nosso convite para contar a sua história de luta, de força. Eu queria que você contasse um pouquinho, que eu sei que é longo, né? Mas um pouquinho para que todos tenham essa informação sobre o autista. Esse universo autista, ele é bem complexo, mas assim, é de uma dificuldade que nos dá todos os dias surpresas, sabe? É dificuldade com surpresa. Então meio que equilibra e a gente vai conseguindo, mas a coisa flui. A coisa flui. Eu queria saber como você descobriu que a sua filha era autista. E que idade? Bom, é assim, são coisas que a gente vai acompanhando mães, né? A criança ainda bebê, porque o autismo ele pode aparecer em qualquer idade, né, da vida. Mas se tratando de criança, e especialmente assim da minha filha, eu digo assim, que são coisas que foi aparecendo ainda com 8, 9 meses, mas que passava um pouco desapercebido por a gente achar que era coisa normal de bebê, né? Então, com o passar do tempo, que foram aparecendo crises de choro, Isso que eu ia perguntar. regressão na fala, então assim, a gente vai juntando uma coisa com a outra e não tem como fugir. É buscar mesmo um profissional para nos, como é que eu vou dizer assim, nos ajudar, né, a entender melhor e buscar, que é sempre buscar. O interessante desse assunto do autismo é isso, é que todo dia tem uma novidade, todo dia tem uma dificuldade. E temos que superar isso, né? É complicado, mas assim, não é impossível. Só é um pouquinho difícil, né? Mas não é impossível, não. Claro, né? O amor da mãe, né? Buscar o melhor pro filho. Sempre. Eu queria saber, em relação assim, como você se sentiu, né? Você buscando um profissional, o diagnóstico. Assim, eu sou uma pessoa que eu não sofro por antecipação, sabe? O que tem que fazer, é preciso fazer, eu faço. Como a doutora, né, tentando fechar o diagnóstico, são infinitas perguntas, porque são perguntas abertas. Não é simplesmente preencher um laudo do seu filho é autista, não é assim. São muitas perguntas do comportamento, de tudo, da criança, do sono, da alimentação, enfim. E quando a doutora conversou comigo, porque eles têm um jeitinho assim, especial para dar informação para os pais, né? Porque nem todos os pais aceitam de primeira, não aceitam com facilidade. Às vezes, houve o diagnóstico, mas não evolui, aí depois quando volta, a criança já está com um grau de dificuldade bem maior. Então, no meu caso, assim que começou a investigar, que a doutora fez, mãe, e se a gente fechar esse diagnóstico com autismo? O que a senhora me diz? Aí foi que eu disse para ela assim, doutora, eu não sofro por antecipação. Se tem que tratar, não tem? Tem. Se não tratar, vai desenvolver? Não. Então vamos para frente. Sabe? Eu não criei essa resistência porque mãe que está o dia inteiro com os filhos, ela compreende melhor esse universo de tem alguma coisa que não está certo. Tem peças aí que não estão se encaixando. E o autismo são o quê? São peças para se encaixar, né? Como diz que onde existe amor, as peças se encaixam. É difícil? Super, super. Não tem nada fácil. Dentro do autismo não tem nada fácil. Mas a cada momento que a gente busca, a partir do determinado ponto que se tem o diagnóstico, é estudar, buscar, estar conhecendo sempre sobre isso. É a maneira mais, assim, como diz, mais prática para você poder ajudar o seu filho. Já teve momentos de você desistir? Ou nunca você sentiu esse momento e sempre você, não, eu vou lutar pela minha filha? Não, de desistir não. Mas eu digo assim, aquele pontinho de... Eu não consigo nem classificar como tristeza. Mas assim, poxa, será que minha filha não vai? Minha filha está demorando muito para fazer isso. Não está funcionando, não está dando certo. Será que ela vai fazer isso? Sabe aquela
pensando no futuro. Aquela angústia, né? Isso, você falou certo, é uma angústia. Será que minha filha não vai fazer isso? Como é que vai ser o futuro dela? Mas se a gente ficar pensando se a criança vai desenvolver ou não, a gente trava. Então, para não travar, se tem que fazer A, vamos fazer A. Quando a gente conseguiu A, a gente pula pro B. Porque já conquistou A. Sabe? Sim, É sim, muito, né? tem que ter. Tem que ter muita Tem que paciência. ter. É paciência. É trabalho de formiguinha mesmo, na verdade. Sabe? Outra coisa que eu quero perguntar também, e na alimentação? Ai, como eles são seletivos. Demais. Por cor, por textura, por sabor. É uma infinidade. Minha filha mesmo, ela identifica muitas coisas assim, ela é muito visual. Se ela come determinada coisa, ela vai comer aquilo ali sempre, sempre. Mas se ela não gosta também, não adianta insistir. Agora tem coisas que a criança, óbvio que a criança vai dizer assim, eu não quero. Mas vamos tentar, né? Ela mesmo, quando eu colocava cenoura no prato, ela olhava, era dificuldade para comer. Hoje ela já come cenoura. Mas todo dia vamos ali um pouquinho de cenoura, aí passava 2 dias mais um pouquinho de cenoura. Então assim, é aquele trabalho de insistência. Porque a criança tem a seletividade. Nós adultos também temos isso, né? De não gostar de certo alimento e não comer. Ou a criança autista também não foge disso. Eles são seletivos sim, por cor. Até por cor. Tem criança realmente que é até por cor. A minha se identifica muito com amarelo. E com verde. Já tipo o tom uva. Ela Também? não Não gosto. Não. Mas amarelo. E assim vai, tentar descobrir. Quanto mais coisas a Que criança... chama atenção. Exatamente. Quanto mais coisa a criança for receptiva para aceitar, já é um ponto. Já é uma vitória. Porque tem crianças que realmente não comem praticamente nada. E assim, como você convive com o preconceito que existe, né? Essa parte é difícil, é difícil. Como, por exemplo, você escutar a pessoa olhar para você e dizer assim, mas por que você faz tanta questão de exibir o autismo da sua filha? Isso dói. Não vou mentir que não dói, não. Dói. Mas eu sou pra frente, sabe? A filha, no caso, é a minha responsabilidade, então quem tem que correr atrás do desenvolvimento dela sou eu, não é quem me fez a pergunta. E quem me fez a pergunta provavelmente não tem conhecimento. E não convive. Quem convive é que sabe. Quem convive não tem pra onde correr, sabe? O preconceito é complicado, tipo, dizer pra criança que a criança é mal educada. Ai, você é esquisito, você é maluco. Tem crianças que sofrem esse bullying na escola, que ainda não tem o diagnóstico autista, mas sofrem por isso. E isso quer dizer, não ajuda, né? Não. Só piora a situação, né? E se os pais não tiverem Força. a força e o empenho de buscar sobre o assunto, o filho sofre, porque se o pai e a mãe não têm conhecimento sobre, e tem que ter pulso. A gente tem que ter pulso. A criança não tem controle, a criança não sabe o que se passa com ela. Ela sente tudo da forma dela, mas os pais têm que buscar. Outra coisa, o convívio dela no colégio, com os amiguinhos. Essa parte é bem gratificante, assim, sabe? Porque quando começou a identificar isso nela, os amiguinhos na escola, que eu troquei ela de escola, os 2 amiguinhos também vieram para a mesma escola que ela está. E esses amiguinhos abraçavam a causa dela, por ver, entre aspas, a diferença, né? Mas como dizem que com o amor a espécie se encaixa, é que eu sempre martelo nisso. Por quê? As crianças não entendem o porquê da diferença, dela ser, né, entre aspas, diferente, mas abraçavam a causa dela. Tia, a Radassa é especial? É especial. Porque eu fiz tal coisa e a Radassa não fez. Eu digo, mas ela vai aprender, você vai ver que ela vai chegar lá, ela vai aprender. E é uma criança. O que é que eu vou dizer para uma criança que me diz que minha filha é especial? Eu tenho que concordar com ela, minha filha é especial. Mas você vê como eles abraçam aquilo naturalmente. O preconceito muitas vezes parte do adulto mesmo,
sabe? Sim. Porque se você não lê, se você não estuda, você não entende. Como é que você vai falar de um assunto que você não entende, né? Então você tem que buscar. Então essa parte do preconceito eu meio que não é que eu não ligo para isso, porque a gente não gosta, né? Essas palavras machucam. Mas tipo, eu tenho que procurar, eu tenho que investigar, eu tenho que estudar. A responsabilidade é minha, não é de quem me feriu. Então, eu vou indo. Levanta a sua cabeça bem frente. Exatamente. Que é dar sempre continuidade àquele trabalho, aquela coisa que você sabe que está acertando. Exatamente. É aquela coisa, como eu digo assim, se você tem que acreditar na sua verdade. Se você está no caminho, um profissional está te atendendo e ele está dizendo que você está no caminho certo, como é que você vai duvidar do profissional? Você não pode dar ouvido a quem está criticando. Que não tem nenhum conhecimento. Exatamente, você tem que dar ouvido a quem está te ajudando. Se o profissional está dizendo para você que você está indo bem. E isso é gratificante, uma mãe ouvir um profissional, parabéns, você está no caminho certo. Ótimo. Sabe? Isso dá força, isso dá força. Isso é importante mesmo. Eu queria saber se você sabe por que o azul significa, o que significa para o autismo, você sabe? Bom, assim, o azul, pelo que eu entendo, assim, porque eu já... Hoje eu estou de azul, Ah, né? com certeza. O azul gera uma tranquilidade, de verdade, sabe? Não só para criança autista não, mas o azul em si, ele dá aquela ideia de mar, de céu, a calmaria para a criança, né? O símbolo do autismo, ele é o símbolo do infinito, né? E dentro do infinito nós temos o quê? O quebra-cabeça. Ah, por isso é na cabeça, né? O quebra-cabeça dá... O quebra-cabeça em si, dentro do autismo, dá aquela ideia da complexidade de como entender quem vive no aspecto, sabe? Porque é difícil você entender. Só a pessoa que está passando por aquele momento, pelaquela situação, entende, né? Exatamente. Quem convive. Quem convive o dia a dia. E é no dia a dia mesmo. Porque são crises durante o dia, são situações durante o dia, e repetidamente. Tem coisas que acontecem 3, 4 vezes no dia, a mesma coisa. E quando, assim, caso ela, numa local que você vai passear, o que isso acontece dela ficar nervosa com o barulho, né? Que isso incomoda bastante, muito, né? Muito, eles são... E o que você faz no momento? O que você... O sensorial deles é impressionante, sabe? Porque tem barulhos que eles fazem que não incomoda eles. Mas eles fazendo. Se eu for e fizer o mesmo barulho que ela está fazendo, ela vai pedir para eu parar. Porque ela não aceita o meu barulho. Mas o barulho que ela faz, para ela é normal. Entendeu? É complicado. Então, assim, na rua, a minha filha, por exemplo, ela não tem tanta, como é que eu vou dizer assim, o sensorial de barulhos externos, né? Claro que ela leva a mãozinha no ouvido por algum barulho ou outro. Ela já fez bastante isso. Mas hoje ela já está bem amena. Mas tem crianças que não suportam certo barulho de jeito nenhum. Tem até que usar abafador, né? Já a minha não gosta muito do abafador. Entendo. Ela quer estar atenta ao que está passando à volta dela. Cada um tem um jeito, né? Cada um tem... Exatamente. E se perceber que ela está meio que descompensando, né? Naquele momento ali, eu dou uma saída assim com ela, fico um pouco distante, mas eu deixo ela ver no meio que nós estávamos, né? Deixo ela ver e ali eu vou falando cada vez mais baixo para que ela consiga me entender que eu não estou falando alto. Eu vou falando cada vez mais baixo e ela sintoniza. Aí tem um equilíbrio, né? Exatamente. E isso é cansativo. Isso é cansativo. Porque se eu falar alto, ela não vai baixar o tom. Então eu tenho que abaixar para dar uma estabilizada nela e ela vai acompanhando. E ela sentir que ela que está falando alto. Exatamente. Então ela vai. Entendi. Exatamente. São situações que a gente tem que estudar mesmo e observar a criança, porque uma criança sem a condição atípica, vamos dizer assim, tem coisas que a criança não suporta, não quer. E a criança atípica é um pouco mais difícil, né? Mas
tem que observar. A coisa é observar e ver como é que a criança reage a cada situação, seja na alimentação, na escola, no social fora da escola, fora de casa, porque a criança em casa, ela está no mundinho dela. É outra coisa. E quando ela se isola, é muito tempo, ou já passou esse período dela se isolar? Não, já passou, Já? já passou. O que ela fazia? Ela gosta muito de, como toda criança, né? Celular. Então ela pegava o celular, muita gente procurava ela estava do lado do braço do sofá, no cantinho do quarto. Mãe, vem pra cá. E trazia ela junto com o celular pra cá. Hoje, é por isso que como eu falo que a criança fica no mundinho dela, por quê? Ela vem, ela aprende o comando, né? De vir, fica no meio da gente, mas ali no celular dela. Mas ela tá no meio da gente, mas ela tá no mundinho dela. E muitas coisas que o adulto não entende é que, mesmo assim, o ouvido está ali funcionando. Eu digo pela minha. Ela tá com o celular vendo um desenho, qualquer coisa assim do tipo, mas ela tá ligada em Tá. outras coisas. tá, porque se falar alguma coisa que ela captar, ela interage. Então, se a gente deixasse muito no mundinho, lá naquele cantinho, porque é o mundinho dela, ela não ia ter essa interação. O adulto tem que buscar sempre, não tem jeito, não tem jeito. Mas aí, quando você vê que ela tá ali, aí você já busca uma coisa para chamar a atenção dela. Exatamente. Porque muitas vezes as pessoas, não, deixa ela no cantinho, tá Não, quieta, não. então deixa. Não pode, tem que buscar, tem que Eu trazer. para ela interagir com as pessoas. Mesmo que ela fique no mundinho dela, ali no meio das pessoas, mas ela está interagindo de uma certa forma. Quando ela fica exclusa só no cantinho dela, ela não participa de nada, ela não interage com nada. E isso é que é o difícil. Alguma pergunta que eu queria falar pra você. Você teve um ensinamento ou é de você mesmo essa prática com ela, de saber o momento certo, foi de você ou um profissional te indicou como você tinha que conduzir isso? Não, sempre tem que ter uma ajuda de um profissional. Não tem jeito. O profissional, ele vai te dar caminhos para você seguir e você vai entendendo que isso aqui não funcionou. O profissional falou para fazer isso com a minha filha, mas não funcionou. Então eu vou procurar outro jeito de fazer o que ele me falou, mas de outra forma. Isso é cansativo, uma beça, mas se não funcionou com o plano A, vai ter que funcionar com o plano B, sabe? É tentar sempre. Tipo, a Radassa, ela não sinalizava as coisas, tipo, apontar. Quando ela queria alguma coisa, ela pegava a gente pela mão e levava até o lugar do que ela queria. Então, a depender do local que ela levasse a gente sabia o que ela queria. Tipo, ela mesmo, pelo horário, que ela me pegava pela mão e levava para a cozinha. Então, pelo horário eu sabia se era água e suco ou se era almoço. Porque ela não dizia o que ela queria. Ela não falava, sabe? Entendo. Ela fala, na idade de 10, 11 meses mais ou menos, a Radassa já falava mamãe e papai explicadinho, dentro do universo bebê, óbvio, né? E quando começou a apresentar os sintomas, ela regrediu. Foi para mãe e pá. Aí, opa, não. Era para estar tagarela, né? Já começou a falar mais cedo. Regrediu, não, tem alguma coisa. Tem já. Outra observação. Mas sempre tem que estar observando. Sempre, né? Sempre, porque toda vez que. Olha, bom, consulta de rotina, quando você leva a criança no pediatra, o pediatra não te faz ele pergunta de como está o desenvolvimento da criança, se faz xixi, se bebe água, se alimenta bem. Com o autismo não é diferente, só é um pouquinho mais difícil. Você tem que estar mais atento, porque são coisas que fogem ao nosso controle. A gente acha que é coisa de criança, normal de criança, mas pode ser sintomas do autismo, né? Então a Radassa tinha muita coisa de ficar botando a cabecinha assim de lado, como criança faz para brincar com adulto e sorria. A gente achava isso normal, e não era. Não era. Chamava o nome dela 4 vezes para ela atender na 5ª. Então são coisas que assim, tem que juntar. O quebra-cabeça não é à toa. O quebra-cabeça não é à toa. São peças que precisam se encaixar e um profissional te ajudar. Vai chegar num determinado ponto que ele vai fechar o diagnóstico e aí vamos estudar. Tem sempre que estudar. Aí, nós nunca seremos especialistas
nós faz, né? No assunto. O profissional está ali para nos orientar. Mas está sempre estudando, lendo, comparando informações, conversando com outras mães. É isso que eu também quero falar em termos assim. Você participa de movimentos, de passeata, assim? Isso assim, é uma pergunta bem interessante, porque eu tenho uma vizinha que mora assim de frente, que o filho dela é Down. E eu já conheço ela há 5 anos praticamente, né? Então, para essa coisa de gostar de academia, de corrida, acabei participando de um grupo onde eu encontro crianças com Down, crianças TDAH, crianças autistas, como é que se fala quando a criança tem agora fugiu a mente, mas crianças com um certo transtorno. Então, assim, vamos conhecendo coisas e coisas, vamos conhecendo mais pessoas, mais situações, que a gente sempre acha que o nosso problema é maior do que o do outro, mas a gente sempre encontra uma pessoa com um problema bem maior, né? Então, assim, domingo passado eu participei de uma caminhada da inclusão da síndrome de Down. E tinha crianças, adultos também. Com dificuldade de locomoção, na cadeira de roda, com pai e mãe na bicicleta, autista, enfim. E esse domingo agora, porque dia 2 agora foi o Dia Internacional da Conscientização do Autismo, né? Então, dia 6 agora, dia 7, domingo, vai ter 2 caminhadas. Uma no posto 6, em Copacabana, que essa eu vou participar, fé em Deus. E outra vai ser no Leblon, que eu não lembro agora qual a altura do posto. Mas são no mesmo dia. E isso é muito interessante porque quando você chega num local que você vê o tanto de pessoas... Que você não imagina, né? Não. Tem uma amiga que vai comigo para a caminhada, vai levar a filha dela. Aí você me pergunta, a filha dela é autista? Não. Mas ela se interessa pelo assunto. Mas é importante. Ela se interessa e vai. Entendeu? Isso é muito bom. Muito mesmo. Na mesma proporção que você, pelo menos eu, assim, graças a Deus, a mesma proporção que eu encontro pessoas, né, para ser preconceituosa ou ter uma palavra negativa para dar, eu encontro até mais pessoas a favor disso. Que bom, é muito bom. Pessoas que abraçam a causa da minha filha, sabe? Que ótimo. Isso te dá mais força para você prosseguir, né? Temos que ter força. Isso. Eu creio que como os profissionais de hoje, né, com tanta eles estudando, buscando, eu creio que não agora, mas lá no futuro teremos uma coisa melhor para todas essas crianças, todas essas mães, né, que estão hoje iniciando, né, que vocês estão cada dia buscando melhorar, mas falta muita coisa ainda. Muita. Eu digo assim a você, eu já estou há 4 anos nessa caminhada aí, né? O diagnóstico dela foi com 3 anos, então ela já tem 7. São 4 anos nesse caminho aí. E todo dia tem uma coisa para aprender. Se um profissional que estuda, ele aprende todo dia, imagine nós pais e mães, sabe? Meu marido trabalha o dia inteiro e eu fico com ela. Para tudo, para levar para a explicadora, para levar para a escola, para levar para fazer o karatê, para terapia, sou eu para tudo. Então, eu estou o tempo inteiro em observação. Mas você não tira esse momento para você, até mesmo porque, né, precisa... Precisa respirar. Respirar um pouco. Precisa. E graças a Deus meu marido compreende isso, porque ela fica tranquila com ele ou com o irmão, sabe? Mas eu tiro um tempo para mim. Precisa. Na verdade, eu me obrigo, porque assim, é complicado para a criança se manter tranquila. Pai e mãe também precisam estar. Não é só medicação. Medicação te dá um suporte. Porque o autismo ele não tem medicação específica, né? Então, a medicação te dá um suporte. O profissional te indica o caminho. Mas quem tem que batalhar e buscar para isso funcionar e dar certo é você. É a mãe. O pai te desdobra, ajuda, faz, acontece, mas a mãe que fica com a criança o dia inteiro é que sabe da coisa.
cada detalhe, o que ela gosta, o que não gosta. São detalhes, né? são detalhes. Detalhezinhos que vai ajudar nesse desenvolvimento, para que melhore cada vez mais, né? E assim, é bem interessante as mães ficarem atentas sobre isso, sabe? Porque são coisas que muitas vezes as pessoas, até mesmo da família, dizem assim, mas isso é coisa normal de criança. Não fica presa nisso. E isso vai deixando e vai atrasando o desenvolvimento da criança. Se a criança estiver realmente dentro do espectro e fechar o diagnóstico, são informações preciosas. Mas perguntar, mas seu filho andava na ponta dos pés? Ah, eu não lembro. Tem, andava na ponta dos pés, enfileirar coisas por tamanho, por cor. Isso não influi só na brincadeira da criança, não. É na alimentação, é na vestimenta. Insistir só naquela cor também tem... Tem crianças que insistem na cor. A minha filha, ela veste toda a roupa que bota nela, ela veste, mas ela cisma com vestido. Sabe? Mas tem uma cor específica que ela insiste? Não notei por cor na roupa, não, mas na comida, sim. Suco, de preferência amarelo. Aí como é que eu faço com a criança que toma 2 medicamentos controlados, que ela gosta muito de suco de maracujá? Aí como é que eu insisto só no suco de maracujá? Tem que ter um jogo de cintura para outras cores. Verdade. Sabe? Então eu vou insistindo com algumas coisas. Como ela já está com a seletividade bem mais controlada, vamos dizer assim, tem coisas que hoje ela come tranquilo. Mas todo dia eu estava ali, não quero, mas como só mais um pouquinho. Comeu 2 pedacinhos hoje, amanhã ela pode comer 3. Sabe? E quando ela diz não gosto, agora ela já verbaliza, mãe, não gosto. Olha. Mas antes desse não gosto era chorar, né, espernear, jogar o prato para longe, né? Ela não tem agressividade, mas diante da crise dela, é afastar. Afastar o que ela não quer. Não quer. Hoje ela já verbaliza, né? A criança não falava praticamente nada. Hoje, vamos tomar banho, mãe? Olhar para mim e dizer, não, obrigada. Olha que avanço. Olha, muito. Né? Nossa. Foi uma vitória isso. Muito. E cada dia que ela vai desenvolvendo para você, tipo assim, aí eu não perdi tempo. Né? Isso foi mais uma vitória, cada dia é uma vitória para você. Exatamente. Né? Quando o pai e mãe busca, todo dia vai ter dificuldade. Vamos botar isso em mente. Mãe atípica, pai atípico, todo dia vai ter uma dificuldade. Mas para aqueles que buscam, se interessam, estudam, correm atrás, né, do desenvolvimento do seu filho, vai chegar um determinado ponto que você vai encontrar dificuldade todos os dias, mas você vai encontrar, de uma dificuldade você encontra 2 surpresas, 2 vitórias. E isso aí que é interessante. Olha, Paula, eu quero que você fale para todas as mães o que você sentir de coração mesmo. Eu queria que você falasse um pouco com essas mães que estão ouvindo você. Vamos lá, mães, principalmente as mamães, né? Mas o papai também está válido, tá? Não se sintam envergonhados por ter um filho especial. Vou falar assim, né, para você entender bem melhor a coisa. Não se sintam envergonhados. Procure, nem que de início seja o pediatra do seu filho, porque ele vai te orientar qual profissional você procurar, o que é que vai ser feito, o que precisa ser feito, a terapia que precisa ser feita. Porque o pediatra não tem essa, como é que eu vou dizer, essa autonomia sobre o autismo, né? Mas ele orienta ao que você faz. Então, não tenha essa vergonha, porque é difícil, nada fácil. Mas a partir do momento que você dá o primeiro passo para o desenvolvimento do seu filho, as portas vão se abrindo. E não abre só a porta não, abre a janela também, sabe? A criança precisa desse auxílio. Seja na dificuldade de falar, tem criança com dificuldade para andar, para entender, para compreender. E o profissional vai te ajudar nisso. É muito importante essa busca por um profissional. Começa com o pediatra, sabe? Converse.
que você observa N situações, que tem coisas que não está casando, e não fazer comparação com outros filhos que você já tenha. Porque cada criança tem a sua particularidade, sua individualidade. E com o autismo não é diferente. Só é, como é que eu vou dizer assim, é um diferencial, na verdade, né? Na verdade, peças precisam se encaixar. Verdade. Peças precisam se encaixar. Se a criança não está falando bem, ela é autista? Não, ela pode ter um déficit na audição, né? Ela não anda direito, ou anda na ponta dos pés, ela é autista, não significa que ela seja autista. Mas é bom sempre estar com essa observação em dia, porque para o profissional te ajudar, ele precisa dessas informações, sabe? Assim, como é que a gente leva a criança no médico, o médico perguntar sobre determinada coisa e a mãe dizer, não sei, ou ficar com vergonha de falar? Não pode ter vergonha de falar. Tem que falar tudo. E o profissional vai te dizer, não mãe, isso aqui realmente ainda está na fase da criança acontecer. Opa, ela já chegou numa idade que isso não era para estar mais acontecendo. Só observando, né? É observação, é observação. Não fica nessa coisa de... muitas vezes até na própria família. Isso é coisa de criança. Então, procura ajuda do profissional que ele vai te orientar, sabe? É muito importante isso. Não pode deixar passar. Não pode deixar. Eu não deixei passar. Eu fui atenta com algumas coisas. Eu fui observando. Como é que uma criança de 10 meses, que já está firme... A minha filha com 4 meses, então, 6 meses. A criança já é um pouquinho firme, né? O pescoço dela ainda tremia um pouco. Não era de uma criança de 6 meses, porque minha filha nasceu muito grande, sabe? Então, fui juntando essas peças. Aí o pediatra sempre dizia assim, mãe, mas porque ela nasceu muito grande, sabe? Isso vai demorar um pouquinho, o sistema nervoso central, isso demora mais um pouquinho tudo. Mas quando chegou a parte em que começou as crises de choro, regredia a fala, e essas observações que eu já tinha feito antes, quando eu falei isso para o profissional, foi juntando peça, e o quebra-cabeça chegou no autismo, sabe? Então isso assim, não tenho essa vergonha, sabe? É difícil, eu volto a dizer, o quanto que isso é difícil. Né? Às vezes, muitas vezes tem mães que não têm apoio familiar, né? É assim, você vai dar remédio para seu filho não é maluco. Não é questão de ser maluco, de ser doido, não é isso, gente. Isso já foi muito dito no passado, sabe? Antigamente o autismo sempre existiu. O autismo sempre existiu. Mas não tinha um diagnóstico. Não tinha estudo. Hoje em dia você tem informação para tudo. Para tudo. Né? Não tinha diagnóstico, não tinha terapia, não tinha profissionais interessados nessa área. Hoje você tem muito profissional interessado nisso, cada vez mais buscando informações para ajudar pai e mãe. Então assim, não se sinta preso. Porque meu familiar me falou que isso é coisa da minha cabeça. Mãe, se você sente que o seu filho tem alguma coisa que não está se encaixando, conversa, o profissional vai te dizer se ali tem alguma coisa errada ou se não tem, sabe? Isso é importante, não tem vergonha não. Paula, você comentou que a sua filha não apontava, como foi que você observou isso? Que pergunta interessante é essa. A profissional me falou assim, ela me perguntou, né, sobre isso, como que a Radassa fazia para identificar o que ela queria. Ela aponta? Não, é uma coisa que eu não tinha percebido, que a Radassa não apontava as coisas. Ela pegava a gente pela mão e levava. O que a profissional me indicou? Eu achei muito interessante isso e funcionou. Um trabalho de formiguinha que durou quase 3 meses praticamente, mas que deu certo. É a insistência de todo dia. Ela fez, você pega algo que ela gosta muito de brincar, de pegar, que você vê que ela tem mais constância de estar com aquilo nas mãos. E você vai colocar numa altura em que ela veja, mas que ela não consiga alcançar. Ela gostava muito, até hoje ainda gosta, de massinha de modelar. E eu botava numa prateleira do guarda-roupa dela, e ela via, mas ela não conseguia pegar, porque ela não tinha altura. Aí ela pegava a gente pela mão e levava. Chegava lá, ela só fazia assim, olhava.
O que é que você quer, Radassa? Ela fazia assim. Você quer isso aqui? Aí fazia assim para ela. Ela olhava para o meu dedo e olhava para lá, mas não dizia que sim. Pelo olhar dela eu sabia que ela estava respondendo. Certo. Essa coisa do olhar também é muito importante. Então eu tive que fazer esse trabalho de fechar a mãozinha dela e botar um indicador. Pegava na mãozinha dela e falava, você quer isso? É isso aqui, mãe, que você quer? Dia após dia, toda vez que ela queria que pegava, me levava até lá e eu fazia esse trabalhinho. Até que chegou um dia em que ela fez só. Olha. Cheguei, depois de vários dias, né? Quanto tempo, mais ou menos? Praticamente 3 meses. Eu vejo que a Radassa aprende muita coisa assim, trabalhando todo dia, 3 meses. Então ela chegou, levei ela, ou melhor, ela me levou, aí chegou lá, ela olhou e eu fiquei, o que é que você quer? Ela olhou de novo, esperou eu fazer. Eu aguardei para ver se ela ia fazer. Ela aí tentou, do jeitinho dela lá e apontou. Então Olha, isso aí foi uma vitória para você. muito, muito. E assim, mais uma conquista, né? Dela. é emocionante. Quando a gente percebe que a criança consegue realizar, consegue verbalizar, externar aquilo que você está ensinando a praticar. 3 meses. Sabe? Outra coisa assim bem interessante, como eu te falei dessa coisa de levar 3 meses para aprender. Ela verbalizava muitas coisas também assim, externava o que ela queria por cor. Então levava ela para tomar banho, a toalha dela lá. Mãe, o que é isso aqui? Ela, amarelo. Ela falava a cor, ela não falava o nome do objeto. Não, mãe, é toalha. Ela repetia, toalha. No outro dia a mesma coisa. E se tomasse 3, 4 banhos no dia, fazia a mesma coisa. Mãe, o que é isso aqui? Ela parava, amarelo. Aí, não, mãe, é toalha. Ela repetia. E eu fui percebendo que ela fazia isso até chegar o momento dela dizer o nome do objeto, 3 meses, quase 3 meses. Até que o dia que ela chegou, mãe, o que é isso? Ela, toalha. Aí eu fazia aquele escarcel assim, tipo, você acertou. E ela ficava radiante, porque eu acertei, sabe? Uma profissional me falou isso, mãe, quando você estiver fazendo qualquer atividade com ela, quando ela ficar positivo, ela acertou, vamos dizer assim, ela acertou, faz aquele alvoroço, sabe? Nossa, ela se sente o quê? Consegui. É o troféu, sabe? Ela ganhou uma medalha. E pra você também, né? Ai, com E certeza. pra você também, porque você está ali trabalhando 3 meses com ela, repetindo a mesma coisa. Exatamente. E eu faço isso em qualquer lugar, tá? Não é só em casa, não. Tô na rua, ela acerta alguma coisa, eu faço aquele estardalhaço assim, aí ela se sente. Ai, que lindo. Então a criança também ganha aquela confiança de dizer assim, eu posso contar com a minha mãe, sabe? Tipo, às vezes ela faz assim, mãe, a Radassa não sabe, mas você vai aprender, vem cá que a mãe ensina. Na escola, você não sabe não? Tia, a Radassa não sabe, me ensina. E assim ela faz com as professoras, sabe? Ai, Tia, a Radassa não sabe, me ensina. E se você não sabe, pode pedir ajuda. Pede ajuda, não fica sem fazer não. E isso ela faz em casa, ela faz na escola, a sabe? força que você passa para ela, a segurança que você passa para ela. Isso é muito bom. E a mãe fica assim, cansadinha, mas muito feliz. Mas muito feliz, porque a conquista, é dificuldade todo santo dia, mas tem vitórias, tem sucesso, tem a parte emocionante de você ver o seu filho responder ao estímulo. Que você está lutando o tempo todo. Sabe? O nome dela tem 2 S, ela estava fazendo o S ao contrário. Vamos lá, insistindo, insistindo. Teve um dia que eu fiz, vá, H, ela escreveu A. Quando foi no S, que eu fui pegar na mão dela, ela, não mãe, Radassa sabe. Aí fiquei. E quando ela fez o S lá certinho, fez o outro, eu dou aquele grito. Aí ela fica, o rosto chega a se ilumina assim. Ai, que lindo. Aí eu faço festa. Eu faço festa. Toda vez que ela escreve os 2 S, que ela agora está escrevendo os 2 S certinho. Mas ela, toda vez que ela escreve, eu faço a festa. A letra G, ela não estava acertando fazer. Vamos lá. Letra C e puxa a perninha. Mãe, Radassa não sabe, mas você vai aprender. Calma aí, vem cá que eu te ajudo. Pego na mãozinha. Ontem fez. Mãe, eu já sei. Digo, parabéns, tá vendo que você conseguiu? Então, estímulo, estímulo. Então, foi maravilhoso, tá?
mostrando a tua garra, tua força, mulher guerreira, né? E mostrando também às outras mulheres como deve agir, não desistir e sempre continuar, sempre à frente, né? Mostrando a eles que eles têm um porto seguro, que é a mãe, né? Exatamente. Então você está de parabéns. Obrigada, tá? obrigada. Foi um imenso prazer estar aqui com você, no nosso bate-papo, um cafezinho com Iracema. E vamos brindar, né? Ok. E vamos aguardar outro cafezinho com outras histórias maravilhosas. Em breve. É.